Buenas viventes, tudo bem de bem? Espero que sim, espero que estejam todos e todas muito bem, apesar das fusarcas do mundo aí. Professor Carlos Pinheiro aqui para mais um vídeo, quarto vídeo do estágio da minha segunda licenciatura em Filosofia pelo PAP São Miguel do Oeste, pela Uninter. E vou dizer, tchê, é puxado. Faz parte quando assumimos o compromisso dos estudos, da busca. Não há caminhos fáceis, não é? Gente, o tema de hoje, ele é bem abrangente. Não me permitiu fazer músicas hoje, tá bem? Para o bem-estar auditivo de vocês. O problema do mal no Brasil é a contradição da vida cristã, que é o nosso tema central. E no tema de hoje, ele tornou-se bem abrangente, foi uma pesquisa bem... E embora que o tempo de 40 minutos para cada vídeo ele seja um bom tempo de prosa, ainda assim é pouco tempo para a demanda de assuntos que tem para tratar, certo? Então o tema de hoje é catarse, maldição e libertação, a ignorância e a sabedoria. A gente vai pontuar cada um desses subtemas para esclarecer, que dá um pouco maior entendimento para quem está me acompanhando aí, e tentar ser o mais objetivo possível, porque são temas bem contundentes, são temas bem abrangentes e acabam trazendo muita bagunça na mente de quem está tentando entender. Tá bueno? Então vamos por diante. Antes de tratarmos os temas, como é de costume, eu vou dar uma recapitulada no que foi feito nas aulas passadas aí, tá bem? Para nós não perder o foco, perder o fio. Lembrando, o Brasil possui 86,8% do seu contingente de cristãos. Isso é muita gente. É muita gente. Falando em religião aí, o cristianismo está forte no Brasil. Seja ele de evangélicos, seja ele de católicos, seja de protestantes. É quase 90% de um povo autodenominado cristão. Contudo, eis a contrariedade. O Brasil está entre os primeiros em violência. Tá? Aqui a gente já bateu muito nesse prego aí, e o prego não cravou na madeira aí. Nós vamos bater mais e mais e mais até começar um entendimento, começar aí um certo discernimento sobre esta contradição. Como pode um país ser cristão e ao mesmo tempo violento? Concorda comigo, sim ou não? Bora então continuar recapitulando os temas, ou melhor, o tema que foi feito semana passada. As paixões da alma e as relações intra e interpessoais. Aqui na aula passada a gente tentou, e eu digo tentou mesmo porque eu não sei se consegui me fazer entender de maneira efetiva que o fato de eu ser cristão, e a palavra diz, a Bíblia diz que eu tenho que queimar as paixões, que são essas paixões que atrapalham a minha vida em Cristo, atrapalham a proximidade com Deus. Lembrando que Deus
Estando Deus presente, não há de se ter mal. Cristo é Deus, então não tem como ser. Não tem como ocupar o mesmo espaço, certo? Então, lembrando, o que significa paixão? Na etimologia, do latim, passiones, passividade, sofrimento. A paixão é comumente descrita como um desejo desmedido e desenfreado, um sentimento que afasta a racionalidade e que cria uma oscilação entre aquilo que é real e ilusório. Afasta a racionalidade. Nós vamos ver ainda no final desta aula de hoje, um pouco, a gente vai dar uma introduzida na próxima aula, sobre temperança, sobre discernimento, sobre racionalidade. Tá bueno? As paixões da alma ainda, em Gálatas, capítulo 5, versos 24 a 26. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui nós temos alguns exemplos de paixões. A inveja é uma, né? Desejo é outra, arrogância é outra. São desejos da alma, são vontades da alma, vontades que afastam da vida em Cristo, certo? Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é a idolatria. Isso está em Colossenses, capítulo 3, verso 5. Nós vamos para frente aqui nesta aula de hoje ainda falar sobre os ímpios, falar sobre os sábios, dar uma contrapontuada entre as concepções de ambos e qual está mais próximo de Deus, qual está mais próximo dessa vida crística que deve acontecer e quem está mais afastado. Tá bueno? Ainda sobre as paixões da alma, agora em Descartes, a inveja. Aqui é um exemplo só de paixão, tá? A inveja. O que usualmente denominamos inveja é um vício que consiste numa perversidade de natureza que faz com que certas pessoas se irritem com o bem que vem acontecer aos outros. Aquela pessoa que ela tem ciúmes, tem inveja de algo bom que aconteceu a alguém. E Kierkegaard, Soren Kierkegaard, fala do desejo. Sua paixão predominante é a jovem debutante. Aqui foi bem direto em algo que se fala muito da paixão, que é aquela questão da atração por outra pessoa. Então, o Kierkegaard está mais direto aqui nas questões do desejo, certo? Alguns outros exemplos de paixões: admiração, desprezo, orgulho, veneração, desdém, ódio, desejo, temor, ciúme, ganância, emulação, ousadia, covardia, inveja, alegria, tristeza, remorso, zombaria, glória, vergonha, desgosto, pesar, contentamento, satisfação consigo mesmo. É interessante que eu dei uma refletida nessa última aqui, satisfação consigo mesmo. O cristão, a vida crística, ela é um entendimento de autoconhecimento constante. Pensamento e ação andando juntos dentro daquilo que Cristo deixou. Ele é verdade, ele é vida, certo? Se eu me entender satisfeito como sou, como estou, pura e simplesmente sem melhoramento constante, isso é uma paixão. A questão é que na vida crística é um aprendizado diário pro resto da tua vida. É aprendizado, é a busca pelo discernimento, a busca pela temperança, a busca pelo equilíbrio até o findar dos teus dias. Bueno?
As paixões da alma e as relações intra e interpessoais. Interessante, porque fala-se em relações interpessoais muito mais em ambientes corporativos. Existem muitos treinadores, pessoas que se especializam em treinar pessoas para se darem melhor no meio corporativo. Mas veja que interessante que nós temos que entender que como vivemos em coletividade, vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, nós devemos melhorar a nós mesmos. Aí vem aquela questão que eu acabava de falar. Nós temos que ter humildade e entender que não somos nada, que não temos nada. Que temos que continuar buscando este melhoramento. Não estou falando aqui de coisas materiais, buscar riqueza, eu quero buscar um carro, buscar um emprego novo, buscar uma casa nova. Não. Ser melhor pessoa. Podemos usufruir do que aqui há? Sim. Mas há um comedimento, há temperança, há equilíbrio. E nós vamos falar disso. Vamos introduzir sobre isso hoje e vamos dar continuidade na próxima aula. Bueno, em Tiago 4, versos de 1 a 4, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebereis, porque pedis com a motivação errada. Simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E aqui é a questão do que eu falei antes. A vida crística é uma proximidade com Deus. A vida crística é o queimar das paixões, das vontades, dos desejos. Se eu não estou conseguindo fazer isso, autoconhecimento. Preciso entender que eu estou me afastando de Deus. E aí que engrossa o caldo dos índices da violência no Brasil. E o pior de tudo é a falta. Algo muitíssimo importante que eu não tinha falado ainda, mas é porque não era tempo, e será falado mais disso, será tratado mais disso na próxima aula, que é a autorresponsabilidade. Tinha me fugido, mas eu captei aqui. A autorresponsabilidade. Isso faz parte de sabedoria, que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui também, tá bom? Relações intrapessoais ou inteligência intrapessoal. É a capacidade que o ser humano tem de conhecer a si mesmo. Aí lá em Sócrates, essa frase aqui foi a Cibele Meyer. Sócrates diz o seguinte: conhece a ti mesmo. Embora que não seja uma frase criada por ele, certo? É uma frase que foi tornou-se conhecida por meio de Sócrates. Conhecer a si mesmo, entender-se, autoconhecer-se, saber dos seus limites, saber até onde pode ir. E tem uma questão muito forte dentro do meio cristão, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, tem muita gente que não sabe usar o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, entendamos, isso é sapiência, isso é sabedoria. Entendamos, o livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio termina quando começa o livre-arbítrio do outro. Eu citei um exemplo esses dias, vou citar ele de forma bem semelhante. O índice de feminicídio. E todo dia tem, infelizmente, se pesquisar aí, todo dia tem mulher sendo morta por marido, por ex-marido, por ex-amante, enfim. Porque não aceitaram. Não aceitaram o afastamento, não aceitaram o término do relacionamento, enfim. Entendam. O meu livre-arbítrio
termina quando começa o livre-arbítrio da outra pessoa. Se a outra pessoa não quer, se a outra pessoa não aceita, eu tenho que respeitar, eu tenho que entender, eu tenho que usar de sabedoria. Ah, mas o ciúmes, a inveja, o desejo tomam conta do corpo do fulano da fulano. Ah, não quer mais, então vou te matar porque ninguém mais vai ter. Saiu totalmente da vida crística e foi totalmente para as paixões da alma. Agiu totalmente na impulsividade e cometeu o que não deveria. É um exemplo, é somente um dos exemplos, tá bem? Índios, ao longo dos anos, de 500 anos, sendo massacrados, mortos, por mais um desejo da alma, a ganância, mais uma paixão, querer abraçar tudo, né? Querer abraçar tudo que deseja, que é o mundo. Voltando em Tiago aqui que falei antes, 1:4. E quando pedis, não recebeis, por quanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. É a ganância. Sibeli Meyer, agora em relações interpessoais ou inteligência interpessoal, é a facilidade que o indivíduo tem de se relacionar com outras pessoas. Então, veja bem, várias situações. Primeiro, se eu estou bem comigo mesmo, se eu estou compreendendo o que acontece comigo, se eu tenho temperança, se eu tenho autocomedimento, se eu tenho sensatez, eu vou saber agir com o mundo externo, agir com outras pessoas. E nós vamos falar muito de temperança daqui a pouquinho mais. Se eu estou mal comigo mesmo, se coisas aconteceram, se a minha vida está conturbada, é muito provável que se eu não souber lidar com isso, aí entra na questão intrapessoal, eu não vou saber lidar também com o interpessoal. Mas pode ser, e tem pessoas que são assim, que embora estejam passando por turbulências, por provações, elas vão conseguir assim mesmo lidar com as situações interpessoais. Isso é temperança também. E outro detalhe, agora vem uma contrapartida, tu tá bem, mas ações externas, ações interpessoais acontecem de maneira contraditória, aquilo que tu pensa, aquilo que tu faz, e a forma que tu reage a isso também é uma relação que conecta intrapessoal e interpessoal. Pode ser temperança ou pode ser uma paixão, que é quando tu age instintivamente, não pensa antes de agir e faz fusar, faz bagunça. Bueno? Agora adentrando o tema de hoje, vamos em Gálatas 5, 22, 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente assim, cristãos que me ouvem, a Trindade Santa é composta por quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma música nativista que fala que são 3 caminhos num só. Eu acho muito bonita essa música, chamada Almas Iguais, de Almas Iguais, se não me falha a memória. É um só, Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, é um só. Estando um deles, ou estando os 3, né? Precisa acontecer isto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, certo? Embora que a alegria aqui, ela vai de encontro a uma paixão também, tá? Só para deixar claro aqui, que se for uma alegria que foi constituída a partir de uma ação externa, exemplo, eu estou alegre porque eu conquistei a minha vitória. Qual que era a minha vitória? Eu comprei um carro novo. Tá? Isso é uma ilusão. Isso é uma alegria ilusória. Tá? Aqui tem-se a alegria
como sendo algo sem motivo. Simplesmente eu estou bem. Ah, aconteceu um monte. Tá, mas o que eu posso tirar de positivo nessas coisas ruins? O que eu posso agregar de sabedoria, de conhecimento a partir daquilo que me ocorreu, que me aconteceu? Tá bueno? E domínio próprio. Domínio próprio vai de encontro com temperança, medida justa, ou justa medida, Leonardo Boff. Equilíbrio. E a gente fala equilíbrio emocional, mas se nós adentrarmos mais essa questão corporativa, digamos assim, ou estudos psicológicos, equilíbrio emocional ele está mais para equilíbrio racional. Porque quando fala em emoções, e a própria palavra, diz, a própria Bíblia fala que se tu se permitir as ações pelas emoções, tu acaba perdendo a sensatez. Então o equilíbrio aqui ele deve ser racional. Tá? Já vamos adentrar nesse campo aí daqui a pouquinho para um melhor entendimento. Vamos lá, catarse, maldição e libertação. Desculpa. O que entende-se por catarse? Do grego, catarsis, significa purificação. Em Aristóteles, até tem um livro dele aqui, ó, A Arte Poética, muito bom o livro, gostei de lê-lo. Representa purificação das almas, então conecta lá com o termo grego. E lá em Freud, o Freud introduziu a catarse a partir da psicanálise, né? Inicialmente pela hipnose. Depois ele foi ampliando os estudos, os testes em pacientes. Ele compreendeu que a catarse acontecia também nas conversas conscientes, paciente e ele. Então aqui, gente, a gente pode remeter a catarse, a purificação da alma, numa conversa com alguém, dançando, rezando, orando, conversando espiritualmente, meditando. É possível a catarse, certo? E a catarse é o processo que tu vai transcorrer a partir do momento que tu tomou a decisão da mudança até a queima dessas paixões. E é um processo que não é fácil. Ele é simples, mas não é fácil. Tá bueno? Agora vem maldição. Um dia eu falei para um vivente que a ignorância era uma maldição. Pensa num vivente brabo, mas vamos lá então. Vamos ver o que acontece aqui. O que é maldição? Ato ou efeito de amaldiçoar. Isso é o mais simples de entender. Quando tu roga uma praga para alguém, tomara que quebre a perna, tem gente que fala, né? Que seja infeliz. Isso é maldição, isso é algo mais direto da maldição. Bueno, lá em Tiago 3, 10, 12, na Bíblia, da mesma boca procedem bênção e maldição. Olha a contradição da vida cristã aqui, ó. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira? Figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. Bueno? Ainda a maldição. Veja o significado. Agora abrangendo mais. Maldade pura, mal, tá? Desumanidade, sofrimento, lembra que conecta agora com paixões? Pecado, paixões, vício, paixões, crueldade, paixões, opressão, intolerância, tirania, pecado, já foi, desculpa, tentação, desgraça e imoralidade. Essa conexão que é bem direta com as paixões em relação à maldição, ela diz muito no comportamento humano brasileiro, no que trata das violências.
E tem uma passagem aqui, quero trazer. O pessoal que estuda filosofia, o pessoal que já estudou filosofia, conhece, que inclusive Freud faz um estudo sobre o complexo de Édipo. Mas aqui nessa passagem, no Édipo Rei, nós vamos ter uma história bem trágica, que é de Édipo, que nasce de um casal, de rei, rainha, mas por haver uma maldição que foi apregoada ao seu pai, ele é abandonado. E é criado em outro lugar. Quando ele volta a este lugar, onde nasceu, ou está voltando aonde ele nasceu, ele se encontra com o rei, que é o pai dele, biológico, se desentendem, mas sem se conhecer. Se desentendem e ele mata o pai dele. Vai para a cidade, decifra o enigma e por isso ele é dado como esposo da rainha, que agora está viúva. Quem é a rainha? A mãe dele. Com ela eles têm 4 filhos. A maldição era porque, devido a um desejo, o pai dele, um desejo carnal, uma paixão da alma, ele foi amaldiçoado. E dentre essas maldições estaria que ele morreria pela mão do filho dele. Aí tem uma pergunta, porque situações acontecem conosco e nós perdemos o controle das coisas, ou coisas acontecem e nós não temos o controle. E se nós tivéssemos a sabedoria de entender, de agir, as informações estivessem ao nosso dispor e nós conseguíssemos aí sim agir mais assertivamente. Aí tem uma pergunta que eu deixei aqui. E se tivesse as devidas informações, poderia Édipo mudar o destino? Será que a gente conseguiria mudar o destino? Aí em maldição, lá em Deuteronômio 11, 26 e 28, diz o seguinte: prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Javé, vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Javé, vosso Deus, desviando-se do caminho que nesse dia vos instruo. Quem é o caminho? A fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Aqui vai para a idolatria, que vai lá para as paixões também, que foi feito lá na segunda aula. Primeira e segunda aula foi explanado sobre isso, tá vendo? Lá em Tiago 4:1-4, asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei dos profetas. Jesus é o Senhor de Davi. Existem 10 mandamentos, né, da lei bíblica, da lei de Deus, certo? Jesus veio e disse que 2 bastam, que todos os outros 8 cabem nesses 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Absolutamente. E amar o teu próximo e intrinsecamente como a ti mesmo. Certo? Lá em Provérbios tem outra significância para maldição. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mas ele abençoa o lar dos justos. Ímpios. Veja a conexão dos ímpios com a questão das paixões. O que é o ímpio? Desumano. Desumanidade
nós acabamos de ver ainda nesta aula que tem a ver com maldição. Maldição tem a ver com paixão. Desnaturado, insensível é aquela pessoa que não tem piedade e que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. Lembra como Jesus foi torturado e morto? Insensato é uma variação de ímpio, tá? Aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Uma pessoa de difícil trato. Nós vimos na aula anterior sobre relações interpessoais. Se a pessoa ela é insensata, se a pessoa ela não tem esse desprendimento humano dentro dela, se ela não tem essa presença divina cristã que deve ter, ela vai ser insensata, porque ela vai agir de maldade com os outros. Mesmo tu que é um cristão, tu deve entender que talvez tu esteja agindo com maldade com o teu próximo. Aí tu contrariou os mandamentos de Cristo. Insano é um adjetivo que caracteriza uma pessoa que não tem saúde mental, que ela já vai um pouco mais além, tá? Que está alienado, que é demente e totalmente insensato, tá bem? Aqui já daqui a pouco até entra para uma patologia mental aí, o insano, mas ele conecta com o insensato com o ímpio, tá bem? Agora, voltando em Kierkegaard, interessante, ele faz uma relação do cristianismo, e eu falei antes, é uma constante luta interior, é uma constante transformação, mudança. Só que para isso acontecer, a palavra, a Bíblia fala muito disso, sobre a humildade, compreender-se limitado, compreender-se tendo que transcender essas limitações. O cristianismo não pode se prender às aparências. Veja que bacana aqui, porque ele fala sobre a questão dos desejos, da ganância, a busca por coisas terrenas, e que pessoas se perdem a própria alma, permitem-se a corrupção da alma, porque status, parecer bem e bonito e bonita ante outros seres humanos. Agora, conectando Plotino, a Kierkegaard e a catarse. Plotino foi o vivente que foi intitulado a ele o termo neoplatonismo, devido aos estudos dele e à releitura em Platão. Tá vendo? A consciência para Plotino é a capacidade de encontrar a verdade dentro de si mesmo. É na consciência que vamos encontrar as mais elevadas verdades e a origem de todas as verdades, que é Deus. Ir em busca das verdades da consciência é fazer um caminho de regresso a nós mesmos, um caminho de volta para dentro de nós. Retornar a nós mesmos é fazer o caminho que vai nos levar a Deus. Para percorrermos esse caminho, devemos inicialmente nos tornar independentes da exterioridade corporal. Lembra que eu falei sobre as ações externas? E as nossas buscas por essas questões externas que nos alegram ilusoriamente? E após devemos nos purificar com as virtudes da inteligência e da sabedoria, do equilíbrio dos desejos, da coragem e da justiça. Essas virtudes devem ser comandadas pela razão e pelo intelecto, usando também como instrumentos o amor, a música e a filosofia. Lembra que foi da catarse? Falei da dança, né? Mas a música também, a arte propriamente, ela foi utilizada e muito para o progresso da catarse, para o processo de transformação e purificação das pessoas. Tá vendo? Aí vem libertação.
falamos de catarse, da maldição. Agora a ponte final, que é a libertação. Do grego, sotero, e significa livramento, salvação. Do latim, libertatio. Libertação é a ação de pôr em liberdade e de conceder liberdade a alguém. A palavra fala muito de tu salvar as almas. O que é salvar as almas? É dar entendimento a essas pessoas que elas precisam se livrar dessas questões das paixões, livrar-se do que prende no mundo terreno. E na Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E veja que quantas vezes tu já disse algo a alguém, um erro, um pecado, um vício, e essa pessoa ficou muito chateada contigo, ficou muito brava contigo. Mas quando tu entende, quando essa pessoa entende ou entender que aquela verdade dita realmente era um equívoco da vida dela, e ela entender isso, com certeza ela vai se libertar disso. Compreender os próprios erros, autorresponsabilidade, não jogar a peteca quente para os outros, né? Assumir as próprias atitudes, os pensamentos, entender, compreender, refletir neles. Com certeza vai tornar as práticas mais acessíveis a Cristo. Em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Paixões mais uma vez. Purificação, catarse, processo. Mas para a catarse funcionar, para esse processo, nós precisamos, enquanto cristãos e cristãs, compreender as nossas falhas, entender o que estamos errando e aceitar esses erros e corrigi-los. É por meio de Cristo que isso far-se-á. E é daí que vai começar uma ação diferenciada e começará a reduzir os índices de violência no Brasil. Somente aí. Enquanto isso, infelizmente, os índices continuarão aumentando. Ignorância. Falta de conhecimento ou saber. Essa é uma explicação mais direta sobre ignorância. Falta de instrução, incompetência e imperícia. A ignorância pode ser uma falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado tema, ou mesmo crença em falsidades. Em situação, em contrapartida, o ignorante estabelece critérios que desclassifiquem o conselho alheio. Veja que bacana que eu falei antes. Alguém te diz uma verdade e tu não. Tu enaltece o teu e rebaixa o dele. Em prol da sua falta de conhecimento, busca estabelecer ideias falsas sobre si mesmo e o mundo que o cerca de forma errônea, que desagrade aqueles que o cercam. Lembra que antes falamos na maldição, sobre as paixões, sobre se entender como, ou estar bem com a sua limitação? Então a ignorância faz parte disso. E nós temos que entender que nós temos que ir além. Lembra o que Plotino falou? É uma constância. Lembra o que Kierkegaard fala? É uma constância. Exemplo 3. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, paixão da alma, era eu um insensato, ímpio e ignorante. Olha a conexão das paixões da alma, da insensatez ou
dos ímpios e com a ignorância. E tudo isso conectado com o quê? Maldição. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Animais irracionais, gatos, cachorros, jacarés, enfim. Tu tem discernimento? O que é o discernimento? Equilíbrio, temperança? Ou tu age num geral das tuas ações é na impulsividade mesmo, na instintividade mesmo? Qual é a tua atitude? Qual é a tua ação? O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Termino aqui, concluo essa parte aí da aula. Espero ter me feito entender e busque sabedoria. Nós vamos falar mais no próximo encontro, na próxima aula, sobre sabedoria, sobre temperança, equilíbrio, sobre as virtudes da alma. Só xingamos a alma até agora, né? Agora você vai trazer virtudes. E essa busca pela transformação, a catarse, o processo da purificação da alma. Bueno, curta esse vídeo aí, compartilha para mais pessoas, tá? Segue o canal, te inscreve no canal, as terminologias ainda do YouTube não peguei bem, te inscreve no canal, curte o vídeo, dá um joinha aí e compartilha a outras pessoas, comenta o vídeo também, lembrando que é para o estágio e esses vídeos não estarão por muito mais tempo, daqui a pouco serão apagados e também o material das aulas está sendo postado em cada vídeo. Bueno, forte abraço e até uma próxima.